Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Zaia. Faz um tempinho que eu não consigo mandar vídeo aqui para o canal, por causa aí do verão. Quem trabalha com ar-condicionado sabe que no verão é o período que nós temos mais atividades e foi difícil. Esse verão foi difícil, as ondas de calor, mas finalmente estamos aqui com um vídeo novo, ok? Espero que eu consiga manter aí a regularidade para vocês, ok? Então vamos dar seguimento. Esse vídeo eu trabalhei aqui com várias bibliografias e alguns sites. Primeiramente, pessoal, um dos motivos pelos quais eu atrasei um pouco foi porque eu fiz esse curso aqui de pensamento visual. Esse curso eu usei para fazer esse vídeo, que é para fazer a iconografia. Com a iconografia eu consigo usar ali os ícones para representar as ideias e com isso eu acredito que vai ficar mais didático. Utilizei aqui um PDF que eu encontrei aqui, que é do professor Luiz Francisco Sanches Buzaqueiro, acho que é assim que se fala. Esse texto é o que mais parecia com a história que eu conhecia. Usei também aqui a Fábula do Controle P&D, que foi de uma história que eu li nessa revista Controle e Instrumentação. Usei também aqui da Terma, okay? Fábula do Controle P&D e da Caixa d'Água para a Aldeia. Eu utilizei aqui uma série de ícones da internet. Usei bastante esse Flatcom aqui, para os ícones, também esse FreePic, ok? Vocês vão ver ao longo aí da apresentação os vários ícones que eu utilizei desses sites aqui, sobre a fábula do controle P&D. Então, o meu contato com essa história, ela ocorreu por meio da revista Controle e Instrumentação, que ela me foi apresentada por um aluno lá nos anos 2000. O aluno encontrou a revista na biblioteca, encontrou esse assunto, eu tinha tratado com eles um pouco antes e ele trouxe essa história que eu achei bem didática e por isso eu quis reproduzir ela aqui. Eu utilizei a versão disponível no Google Groups do professor Buzaqueiro, que ela é a mais semelhante com aquela história que eu li aqui da revista Controle e Instrumentação. O que acontece, pessoal? Eu não me lembro, eu tentei pesquisar lá no site da revista e eu não consegui encontrar a revista que tinha essa história. Então, como eu perdi bastante tempo procurando ela, eu cheguei a um ponto que eu falei, eu vou citar, ok? Se alguém conhecer, souber qual é a edição que tem essa história, pessoal, faz aí nos comentários, por favor. E eu venho aqui e reviso aqui as referências, ok? No documento disponível do site da empresa Terma, ela informa que essa história foi contada pelos professores da Universidade de Bruxelas. Porém, eu procurei em sites internacionais, também não encontrei nenhuma referência a essa fábula do P&D. Então, caso você tenha aí a ciência da verdadeira autoria do texto, me informe nos comentários para que eu possa atribuir o devido crédito, ok? O que eu fiz, pessoal? Eu mudei o nome dos personagens. Eu achei que estava difícil, então eu preferi mudar eles para nomes mais comuns, ok? Então vocês vão perceber ao longo da história, se vocês procurarem lá nas referências, você vai encontrar a história com os nomes dos personagens originais. Como é que funciona, né? Tinha uma cidade, né? Essa cidade ela não tinha encanada, então o que acontecia ali? Você só tinha o poço. Quando precisava tirar água, tinha que ir lá com um baldinho e tirar a água do poço. E aí, num determinado momento, o prefeito ele decidiu instalar uma caixa d'água no pé da serra. E ele faria o quê? Uma instalação de uma válvula na entrada da caixa d'água e a tubulação de saída que traria água até a cidade. Okay? Então ali o pé da serra, uma válvula representada aqui por uma torneira e uma caixa d'água. Então à medida que você controlasse aqui
essa torneira, você encheria essa caixa d'água e essa caixa d'água que mandaria para a cidade. Para isso, pessoal, foi contratado aqui o Onofre, ok? Onofre tudo a ver aqui com... Já assistiu meus vídeos antigos do canal, já sabe o que é Onofre. Se você não sabe, procura aí nos últimos vídeos aí, definição de controle automático. Você vai ter lá um controle Onofre, tudo a ver com Onofre. Então, Onofre foi contratado para cuidar da caixa d'água. Como ele era uma pessoa muito simples, sem nenhum estudo, ele passou maus bocados no início, porque faltava água e havia muitas reclamações das pessoas. E a única premissa que o prefeito deu foi de que não podia faltar água na cidade. Ao longo do tempo, o Onofre ele percebeu que ele conseguia manter a alimentação de água das caixas d'água de todas as casas. Então aqui, ó, para quem já estudou aí a parte da hidrodinâmica, vai ver aqui, ó, que a pressão é força sobre a área, e a pressão também ela é ρgH, ou seja, a densidade do fluido vezes a gravidade vezes a altura do reservatório garante a pressão aqui na saída do reservatório. Então ele percebeu que se ele mantivesse constante, por meio dessa equação aqui, ele conseguiria abastecer todas as caixas d'água. E o tempo foi passando, então o Onofre chegou lá com o garotão novo, depois ele, né, se desenvolveu e com o tempo ele ficou velhinho. Quando ele ficou velhinho, chegou a época de se aposentar. E aí é hora de passar o bastão. Em homenagem ao Onofre, o prefeito informou que escolheria um de seus 3 filhos para assumir o cargo. Olha, o prefeito, e ele ia escolher entre o Pedro, o Isaías e o Daniel. Só que lembra, o Onofre ele era muito simples, então ele não sabia como explicar para os filhos como fazer o controle. Então ele falou, ó, vai que é sua. Com a premissa do prefeito, ó, não pode faltar água na cidade. E aí começou primeiro aqui o Pedro. O Pedro a gente pode dizer que é o calculista. Ele queria achar uma relação para tudo aquilo que ele ia fazer. Então, se o nível da água baixou em 10 centímetros, o que o Pedro fez? Ele foi lá e abriu a válvula em 5 voltas. Veja, existe uma proporcionalidade, né? Cada 2 centímetros de desnível, ela representa aqui, ó, uma abertura de uma volta no registro. Com isso, consegue diminuir a queda brusca de água no reservatório. Depois de um tempo, o que acontece? A água, ela ultrapassa o limite. Veja, ele atende ali a saída de água do reservatório, aí ele estabiliza e depois começa a subir. Aí, o que o Pedro faz? Como o nível está 5 centímetros acima, que ele faz aqui, ele fecha 2,5 voltas no registro. Isso causa o quê? Causa uma imprecisão, porque ele não consegue admitir ali o nível correto. Isso causa uma instabilidade, mas é uma estabilidade baixa. Se a gente representar em forma de gráfico, vamos pôr no gráfico aqui, pessoal. Então eu tenho ali o x, que é o desnível. Então, para uma diferença aqui, ó, de desnível, isso vai implicar numa atuação, no y. Eu tenho aqui uma abertura da válvula. Então, a abertura da válvula ela é proporcional ao desvio. Então, veja, f de x aqui é proporcional, né? Então, eu encontro aqui uma relação. Nesse caso aqui, qual foi a relação? Cada 2 centímetros implica em uma volta, ok? Aí o Pedro saiu e quem foi fazer o controle foi o Isaías. O Isaías era um cara mais metódico, tinha um método para fazer a coisa. Então, o que ele percebeu aqui, ó, com desnível de 10 centímetros no reservatório, então ele foi lá, começou a controlar e a água caiu em 10 centímetros. Com a caída em 10 centímetros, qual foi a ideia dele? Ele faz uma abertura lenta e contínua com velocidade constante da válvula. Então, conforme começa a baixar, ele vai abrindo lenta e continuamente, porque ele fala assim que o consumo estabilizar, ele vai voltar a subir o nível. Isso acontece, né? O nível chega aqui, ó, a 5 centímetros acima e ele começa a fechar com metade da velocidade da abertura. Porque o que ele pensou? Se
está consumindo a água, não posso fechar de uma vez, né? Então eu vou fechar com metade da velocidade. Isso vai fazer com que ele vai conseguir estabilizar o consumo e não vai deixar a água subir muito acima do nível. Lembra que eu falei anteriormente? O nível do reservatório ele tem tudo a ver com a pressão da água, e a pressão da água ela é importante para chegar nas casas, porque as casas têm casas mais altas, casas mais baixas, então se ele variar muito o nível, o que vai acontecer lá na pressão da água? Ela vai variar bastante, então com isso você vai ter ali problemas, porque a hora tem água com pressão demais, a hora na pressão está baixa não chega nos níveis mais altos. Então, ter o nível da água ali implica em pressão constante e isso faz com que as pessoas sejam atendidas com a água. O processo do Isaías, ele causou uma estabilidade mais alta do que a do Pedro. Esse sistema de fazer abertura constante, com a velocidade constante, o fechamento com metade da velocidade, causou uma estabilidade um pouco maior. E qual o problema do processo? A velocidade. Enquanto o Pedro conseguia já reduzir a queda do nível de água, o Isaías não conseguia, porque conforme ele ia abrindo ali em velocidade constante, isso fazia com que demorasse para chegar no nível mínimo, né, o nível mínimo estabilizado, isso demorava. Então, por isso nós tivemos aqui a instabilidade do sistema. Então, o que acontece? Pensa, olhando de forma gráfica, então nós temos ali um desvio X, e nós vamos ter aqui uma atuação. Essa atuação ela é em função da abertura, função do desvio. Isso aqui, matematicamente, a gente usa esse símbolo aqui, é função da integral de x em relação ao tempo, ok? Então, conforme o desvio vai aumentando a abertura da válvula, ok? E nós temos o Daniel é um pouco mais sofisticado. Então, ele pegou a mesma condição. O Daniel ele faz o controle derivativo. O que ele faz aqui? Conforme o desnível ocorre, 10 centímetros, ele abre a válvula rapidamente, 10 voltas. O que isso faz? Com que você consiga vencer o consumo da água e consiga subir rapidamente para ali o nível desejado. Só que o que acontece, né? Isso implica alta velocidade no processo. E aí, o que acontece? Rapidamente ele começa a vencer ali o desnível. Ele vai fechando rapidamente a válvula novamente. Então, a velocidade do controle derivativo, feita pelo Daniel, faz com que você tenha uma atuação rápida. E logo vence ali o desnível e já está acima do nível. Aí ele fecha novamente a válvula, 2 voltas e meia. O que isso implica? Função da velocidade, ele abre rápido, fecha rápido. Isso faz com que a velocidade seja altíssima, mais ainda do que a do Isaías, com controle integral, e a do Pedro, com controle proporcional. Isso implica em muita imprecisão. Então, a gente olhando aqui graficamente, temos lá o desvio X, e aí eu tenho um controle, uma atuação rápida, e depois ela vai decrementando ao longo do tempo. É a característica do controle derivativo. Como que a gente representa isso aqui? O y ele é função da derivada de x sobre a derivada do tempo. De maneira geral, pessoal, a gente pode pensar que a derivação ele é um processo que você prevê o que vai acontecer daqui um tempo. Então, se você pensar numa janela de 2 minutos, ele vai prever em função do desvio, a velocidade do desvio, ele prevê o que vai acontecer daqui a 2 minutos e tenta compensar essa variação. Só que, qual é o problema? Isso é tudo muito rápido, então isso faz com que se cause instabilidade. Bom, se eu tive instabilidade, o que eu tive? Reclamação. Aí, o que o prefeito pensou? Então, eu vou combinar 2 pessoas para ver se elas conseguem atender aqui o controle do tanque. Então, o que ele faz aqui? Ele pega o Pedro, fazendo um controle proporcional, abertura de 5 voltas, eliminando ali
a queda brusca do nível. Isso faz o quê? Isso traz estabilidade ao processo. E o que mais ele faz? Ele pega aqui o Isaías, que é o controle integral. O Isaías faz aquela abertura proporcional ao desvio, uma abertura lenta e contínua. Com isso, ele faz isso em velocidade baixa. E ele faz com que a gente tenha uma precisão. O Pedro traz a estabilidade e o Isaías traz a precisão no processo. E nós conseguimos atingir o nível desejado. Só que aqui tem um problema, que é justamente a velocidade. Esse processo proporcional integral ele demora um pouquinho para acontecer. Então, se você tiver uma variável que é rápida, ele não vai conseguir atender. Quando nós temos temperatura, processo de controle de conforto principalmente, nós conseguimos fazer o controle de temperatura por meio desse controle proporcional integral. Porque a temperatura, na questão do conforto térmico, geralmente ela é uma variável mais demorada, então dá tempo de você fazer o controle com proporcional integral. É o melhor? Não, não é o melhor, mas ele pode ajudar bastante. Se existe uma limitação, como havia no passado os controles eles eram muito caros, então você simplificar o controle fazia com que você conseguisse atender de forma razoável a sua necessidade e com isso ter um controle que fosse a contento. Aqui é a representação, pessoal, do controle proporcional integral. Então, um desvio em x, que é o desnível aqui no reservatório. Isso implica aqui em duas atuações, a atuação proporcional ao desvio, e mais a integral. Ela vai fazendo com que você vá abrindo a válvula em velocidade constante. Isso faz com que você tenha uma maior precisão e atinja o nível desejado, só que demora um pouquinho. Se nós formos aqui para o controle proporcional derivativo, ou seja, nós vamos ter o Pedro fazendo a mesma função dele, abertura de 5 voltas, com isso ele elimina ali a queda brusca de água, e vamos ter também ali o Daniel com controle derivativo. O Daniel faz abertura rápida, com 10 voltas, com alta velocidade. A gente tem um nível próximo do desejado. Ainda com o controle proporcional derivativo, a gente chega próximo. Não é o controle exato do jeito que a gente precisa, mas chega bem próximo dele. E ele tem uma estabilidade baixa. Tá? Alguns processos podem ser resolvidos por meio do controle PD. Então, nós temos aqui o desvio em x, o desnível do reservatório, e aqui a representação das variáveis, ok? Então, o controle proporcional e o controle derivativo. Então, veja que o derivativo ele dá uma pancada grande aí no início, alta velocidade, e depois vai fechando, né, devagarzinho aqui até atingir ali o nível desejado. E aqui nós vamos ter aqui a junção dos três, proporcional, integral, derivativo. Nessa situação, vem lá o Pedro abre a válvula em 5 voltas para o desnível de 10 centímetros. Com isso ele elimina a queda d'água, traz estabilidade para o processo. O Isaías ele faz aquela abertura lenta e contínua da válvula com velocidade constante. Com isso, a velocidade baixa dele permite que nós tenhamos precisão. E depois vem o Daniel, com abertura rápida, às 10 voltas. E aí, com isso, nós temos lá uma alta velocidade do processo. Isso permite com que nós atinjamos aqui o nível desejado. Veja, perceba que são as três ações combinadas para que nós conseguimos atingir aqui o nível desejado. Então, o que acontece? Então, por um desnível igual a x, temos a atuação do proporcional, a atuação derivativa, que é de rápida
a atuação, velocidade no processo, e depois temos a atuação, ela é integral, que é para atingir a precisão e chegar ali no nível no nível desejado. Tá? Então, com essa condição, é uma representação um pouco mais lúdica de como é o controle proporcional integral derivativo. Então, cada uma das parcelas vai atuar dentro do processo para que a gente consiga atingir no menor tempo possível aqui o nível desejado. É lógico que para fazer isso, pessoal, tem uma série de coisas que a gente precisa ajustar ali no controle. Então eu tenho as constantes de integração, as constantes de derivação, a própria proporcionalidade do erro para fazer o controle proporcional. Então tem uma série de coisas que a gente precisa ajustar para chegar aqui nesse nível desejado no menor tempo. E depois a gente vai variando o processo ali para fazer com que nós tenhamos realmente o melhor controle. Aqui no final da história, o que aconteceu? Para poder ter o controle, aquilo que o senhor Onofre fazia de uma maneira bem simplória, mas que atendia ali o nível, precisa se contratar os 3 filhos dele, né? Então, que vai implicar nisso no final da história, em aumento do custo da água, né? Veja aqui aí a população que se dá mal, né? Mas, como eu falei, a ideia é que seja um pouco mais lúdico, que a gente represente as coisas aqui por meio dos ícones, para que fique um pouco mais fácil de entender aí o que é o controle proporcional integral derivativo. E ali vocês viram também ele em parcelas, né? Então, controle integral, proporcional integral, o controle proporcional derivativo e o completo que seria proporcional integral derivativo. Então, isso aí, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Parece que até foi curtinho o vídeo aqui para gravar, mas deu um trabalhão para fazer tudo isso aqui, fazer os ícones, escolher, preparar, né, fazer o curso. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, você curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que assim que possível eu respondo. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus.